IHS capítulo 6. Parte 1 de 5. Os comentários são de Michael Robbins. A Loja dos Mestres. Consideramos de certa forma os cargos mais elevados nas fileiras da hierarquia do nosso planeta. Agora lidaremos com o que poderíamos chamar de duas divisões em que os membros restantes estão divididos. Eles formam literalmente duas lojas dentro do corpo maior. Comentário. Podemos pensar na grande loja branca na Terra dividida em 3 seções. A primeira divisão foi discutida no capítulo anterior e consiste nos 3 grandes senhores, inspirados nas vidas xambáricas. As vidas xambáricas também podem ser consideradas membros da grande loja branca, mas não da hierarquia espiritual, por si só. Continuamos agora com mais detalhes sobre o pessoal da hierarquia espiritual do nosso planeta. A loja ****, composta por iniciados acima da 5ª iniciação e um grupo de devas ou anjos. A loja azul, composta por todos os iniciados da 3ª, 4ª e 5ª iniciações. Divisão A. Incluiria iniciados da 6ª iniciação, vidas planetárias, como os Shohans que dirigem os ashrams principais. Destes podemos citar Mestre Moria, Mestre Kutumi, Mestre Hilarion e Mestre Jesus. Não é afirmado se o Mestre Veneziano e o Mestre Serapis Bey são Shohans, embora eles sejam os diretores do Ashram do 3º raio e do Ashram do 4º raio, respectivamente, e portanto razoavelmente seriam Shohans. Visto que, a partir do estudo dos gráficos nas páginas 48 e 49 do IHS, aprendemos que o Mestre Veneziano está em uma função hierarquicamente supervisora daquela dos Shohans Hilarion e Jesus, então a razão é que ele deve ser um Shohan. Quanto ao Mestre Anônimo que atualmente é o chefe do Ashram do 7º raio, nada descritivo é dito sobre ele. Mestre Hakoxi era o chefe quando a iniciação, humana e solar foi escrita. Embora não possa ser confirmado, pode-se inferir razoavelmente que todos os chefes dos ashrams do raio principal deveriam ser Shohans. A loja azul, composta por todos os iniciados do 3º, 4º e 5º graus, inclui aqueles mestres de sabedoria, que não são Shohans. Curiosamente, a loja azul representa a conquista culminante relativa ao primeiro sistema solar em que o princípio da inteligência era primordial. O mestre da 5ª iniciação dominou as energias de Brahma, 5 energias, no que se refere ao nosso planeta Terra. 5 é o número do primeiro sistema solar. O número relativo a este, o nosso segundo sistema solar, é 7. Um iniciado como Cristo está em processo de dominar esses 7, conforme eles se aplicam ao nosso planeta, a Terra. Voltando ao texto abaixo deles vem um grande grupo de iniciados da 1ª e 2ª iniciações, e depois os discípulos de todos os graus. Os discípulos são considerados afiliados à loja, mas não literalmente membros dela. Finalmente vêm aqueles que estão em liberdade condicional e que esperam, através de um esforço árduo, conseguir a afiliação. Comentário. Neste parágrafo o Mestre Deka explica a situação dos iniciados do 1º e 2º graus e também dos discípulos. Os iniciados do 1º e 2º grau são iniciados probatórios, não iniciados completos, um status que começa na 3ª iniciação da transfiguração. Existem discípulos que são iniciados do 1º e 2º graus, e alguns que são discípulos probatórios, aspirantes, que ainda não são iniciados do 1º grau, a 1ª iniciação planetária. Nota: ao discutir as iniciações que os humanos podem tomar, pode-se falar de iniciações planetárias começando com a iniciação do nascimento, e de iniciações solares, começando com a iniciação da transfiguração, a 3ª iniciação planetária, na escala humana. Muito acima desses tipos de iniciações, porém, estão as iniciações do Logos planetário, que também podem ser chamadas de iniciações planetárias. Estas grandes iniciações são totalmente diferentes daquelas pelas quais passam os humanos e esta distinção precisa ser claramente mantida em mente por aqueles que estudam este assunto. Iniciados do 1º e do 2º grau, as iniciações são consideradas afiliadas à loja, mas não membros. Os probacionistas ainda não estão afiliados, mas podem sê-lo se provarem a sua sinceridade através de esforço extenuante. O período que precede a 1ª iniciação planetária é muito exigente. Os planetas do 1º raio, como Vulcano e Plutão, estão muito ativos nessa altura, agitando o discípulo probatório, aspirante avançado, até as suas profundezas, e arrastando para a superfície do seu sistema de energia e consciência muita coisa de natureza dificultadora, assim, facilitando o processo de expiação. Em cada estágio de avanço há testes a serem aprovados. Tanto a afiliação quanto a filiação têm seus testes específicos.
É um assunto sério ser afiliado ou ser membro da grande fraternidade branca na Terra. Cada um deve provar a si mesmo. Voltando ao texto. De outro ponto de vista, podemos considerar os membros da loja como existindo em 7 grupos, cada grupo representando um tipo de energia planetária cétupla que emana do logos planetário. A divisão tripla foi dada primeiro. Como sempre na evolução, você tem os 3 principais, manifestando-se através dos 3 departamentos, e depois os 7, estes 7 mostrando novamente como uma diferenciação tripla e um setenário. Os estudantes devem ter em mente que tudo que aqui é transmitido diz respeito ao trabalho da hierarquia em conexão com o 4º reino, o humano, e refere-se especialmente aos mestres que trabalham em conexão com a humanidade. Se a evolução deve que estivesse sendo tratada, toda a tabulação e divisão teria que ser diferente desta. Comentário. Aqui estamos considerando a loja do ponto de vista dos 7 raios. As 7 divisões da loja representam as energias dos 7 raios, considerados como emanados do logos planetário, embora as fontes originais desses raios estejam em um nível muito mais elevado, no sistema solar e no cosmos. O tibetano discute o 3 e o 7. Os membros constituintes de cada 3 podem ser combinados de forma a formar 7. Os 7 são considerados esotéricos, e os 3, esotéricos. Outro princípio é digno de consideração: sempre que há um 7, encontra-se um 10. Este pensamento sugere que um 3 esotérico deve sempre ser encontrado relacionado de maneira superior a qualquer setenato. DK informa-nos que o grande gráfico e a sua descrição nas páginas 48 e 49 referem-se ao 4º reino humano e aos mestres que trabalham especificamente com a humanidade. Existem vários mestres cujo foco não está de forma alguma na humanidade. O gráfico não trata dos devas membros da hierarquia, enumerando entre eles, presumivelmente, aqueles devas avançados que trabalham com o reino humano. É claro que os membros da hierarquia espiritual têm as informações para apresentar tal mapa, mas não é relevante para a consideração humana, pois uma relação muito mais próxima e consciente entre humanos e devas deve primeiro ser estabelecida antes que tal mapa possa ser interpretado adequadamente. Embora os livros antigos nos falem bastante sobre os vários anjos superiores e suas províncias, esses livros não relacionaram os 7 raios com o trabalho desses anjos. Poderíamos tentar fazê-lo especulativamente, mas os resultados provavelmente estariam repletos de erros. Sabemos que certos grandes senhores Deva, chamados senhores Rasa, são considerados membros da hierarquia espiritual e governam alguns planos. Sith rege o plano físico-etérico e, portanto, genericamente, estaria associado ao 7º raio. Varuna governa o plano astral e teria uma associação de 6º raio. Agni, o 5º plano, o mental, teria uma associação de 5º raio, embora este grande senhor não pudesse ser limitado a uma demonstração de 5º raio. O senhor Devendra está relacionado ao plano do Tar, o plano búdico, e portanto teria uma afiliação com o 4º raio. Esses senhores Devaraja também têm suas correspondências superiores nos planos cósmicos. É questionável se os senhores Devas dos 3 primeiros planos, os 3 superiores, poderiam ser chamados de Shiva, Vishnu e Brahma, respectivamente. Esses nomes incluem um escopo muito maior do que o governo de um plano. Mas não há dúvida de que existe uma conexão entre Shiva e o primeiro plano, Vishnu e o segundo, e Brahma e o terceiro. Voltando ao texto. Novamente, existem certos aspectos do trabalho hierárquico que afetam, por exemplo, o reino animal. Este trabalho chama a atividade seres, trabalhadores e adeptos totalmente distintos dos servidores do 4º reino ou reino humano. Portanto, os estudantes devem lembrar-se cuidadosamente de que todos esses detalhes são relativos e que o trabalho e o pessoal da hierarquia são infinitamente maiores e mais importantes do que pode parecer após uma leitura superficial destas páginas. Certamente estamos lidando com o que pode ser considerado seu trabalho principal, pois no serviço do reino humano estamos preocupados com a manifestação dos 3 aspectos da divindade, mas os outros departamentos são interdependentes e o trabalho progride como um todo sintético. Comentário. Master DK está tentando descentralizar nossa perspectiva. Os esforços da hierarquia espiritual do nosso planeta não giram em torno da humanidade, embora a humanidade seja um importante foco atual. Existem mestres associados aos reinos animal, vegetal e mineral. Seus nomes, entretanto, não têm tanta probabilidade de aparecer antes da humanidade. Quando a humanidade assumir a sua verdadeira função de mediadora dos 3 reinos inferiores, os nomes destes mestres serão mais relevantes.
DK está nos dizendo que qualquer gráfico que possa ser representado em um livro como IHS deve estar incompleto, para dizer o mínimo, e não deve ser tomado como uma representação verdadeira e completa do trabalho de nossa hierarquia espiritual e de seus múltiplos aspectos internos e externos. Mestre DK enfatiza a importância do reino humano neste momento. Através da humanidade, os três principais aspectos da divindade estão se manifestando. Isto não acontece com os reinos menores, que são mais influenciados pelos 4 raios de atributo 4, 5, 6, 7 do que pelos 3 raios de aspecto 1, 2, 3. No sistema de energia do Logos planetário, o reino humano é atualmente fundamental, e os terríveis problemas existentes nesse reino têm importantes repercussões planetárias, especialmente porque Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, está atualmente passando pela sua 4ª iniciação, uma série de que se correlaciona com o número do reino humano, 4. A humanidade, portanto, torna-se uma espécie de campo de batalha durante os tremendos testes desta iniciação planetária maior. Voltando ao texto. Os trabalhadores, ou adeptos, preocupados com a evolução da família humana, são formados por 63, isso se os 3 grandes senhores forem contados, para formar os 9 vezes 7 necessários para o trabalho. Destes, 49 trabalham esotericamente, se assim posso expressar, e 14 esotericamente, preocupando-se mais com a manifestação subjetiva. Poucos dos seus nomes são conhecidos do público, nem seria sensato, em muitos casos, revelar quem eles são, onde moram e qual é a sua esfera particular de atividade. Uma minoria muito pequena, através do karma de grupo e da vontade de se sacrificarem, apareceu aos olhos do público durante os últimos 100 anos e, portanto, a respeito deles, certas informações podem ser divulgadas. Um grande número de pessoas no mundo hoje estão conscientes de sua existência independentemente de qualquer escola particular de pensamento, e a compreensão de que aqueles que assim conhecem pessoalmente são trabalhadores em um grande e unificado esquema de esforço, pode encorajar esses verdadeiros conhecedores testifiquem seu conhecimento e, assim, estabeleçam, além de toda a controvérsia, a realidade de seu trabalho. Comentário. Somos apresentados a uma interessante peça de numerologia. Aparentemente existem 63 trabalhadores ou adeptos que trabalham com a família humana. É difícil saber exatamente como dividi-los. 9 vezes 7 é 63. Parece que existem 9 adeptos associados a cada um dos 7 ashrams. Os 3 grandes senhores também devem ser incluídos nesta figura, o Manu relacionado ao ashram do 1º raio, o Bodhisattva, o Cristo, relacionado ao ashram do 2º raio, e o Mahashohan, mestre Rakoski, ao ashram do 3º raio. Os 63 estão divididos em 49 e 14. Talvez 2 dos 14 estejam associados a cada um dos 7 grandes ashrams. Como 14 destes mestres são mais esotéricos do que o outro grupo de 49, estes 14 devem incluir os 3 grandes senhores. Podemos ver no gráfico e na tabulação que apenas alguns dos mestres são nomeados e suas afiliações são mostradas. O seu trabalho deve atualmente permanecer esotérico e não revelado. Nenhum bom propósito seria alcançado revelando todos os detalhes da estrutura hierárquica. A humanidade ainda é muito egoísta e ignorante e propensa a perturbar planos internos bem elaborados. Alguns dos irmãos mais velhos são conhecidos pela humanidade. O karma de grupo e a disposição de se sacrificarem são as razões pelas quais seus nomes, não seus nomes reais, e algumas de suas atividades foram reveladas à humanidade. Provavelmente não conseguimos perceber a natureza do sacrifício que este tipo de exposição pública implica. Estamos estudando uma certa escola de pensamento conhecida como sabedoria trans-himalaia, e neste ensinamento a existência dos mestres é diretamente abordada. No entanto, existem certos mestres diretamente conhecidos por muitos que não estão afiliados a nenhuma escola particular de pensamento. Os mestres são conhecidos pessoalmente por várias dessas pessoas. O testemunho destas pessoas poderá surgir em breve, atestando ainda de outra forma a existência dos membros da Grande Loja Branca. Atualmente a existência da hierarquia espiritual do nosso planeta é controversa. É uma questão em grande parte de crença e conjectura e não de conhecimento certo. No entanto, esse certo conhecimento existe, para alguns, e tornar-se-á o conhecimento de muitos mais à medida que a hierarquia avança em direção à externalização. É importante que a hierarquia seja apresentada como é, e não como vista através dos glamoures do plano astral. Há muitas apresentações da hierarquia que são tão glamorizadas e cheias de ilusão que nenhuma pessoa realmente inteligente pode dar-lhes qualquer credibilidade.
Tais apresentações continuarão enquanto pessoas espiritualmente ambiciosas forem iludidas pela fantasmagoria do plano astral. Contrariar isto, contudo, deve ser a apresentação de uma imagem mais verdadeira da hierarquia. Não podemos fazer uma apresentação da hierarquia exatamente como ela é, porque sua estrutura completa não é conhecida pelos seres humanos. Mas, pelo menos as principais distorções infantis, na verdade, devem ser eliminadas. Voltando ao texto. Certas escolas de ocultismo e de esforço teosófico têm afirmado ser o único repositório dos seus ensinamentos e a única saída para os seus esforços, limitando assim o que fazem e formulando premissas que o tempo e as circunstâncias não conseguirão substanciar. Eles trabalham certamente através de tais grupos de pensadores, e investem grande parte de sua força no trabalho de tais organizações, mas, no entanto, eles têm seus discípulos e seus seguidores em todos os lugares, e trabalham através de muitos organismos e muitos aspectos do ensino. Em todo o mundo, os discípulos destes mestres encarnaram neste momento com a única intenção de participar nas atividades e ocupações e na divulgação da verdade das várias igrejas, ciências e filosofias, e assim produzir dentro da própria organização uma expansão, um alargamento e uma desintegração quando necessário, o que de outra forma seria impossível. Pode ser sensato que os estudantes de ocultismo em todo o mundo reconheçam estes fatos e cultivem a capacidade de reconhecer a vibração hierárquica, tal como ela se demonstra através dos discípulos nos lugares e grupos mais improváveis. Comentário. DK alerta-nos sobre o que pode ser chamado de ortodoxia teosófica. A hierarquia é muito mais ampla do que qualquer apresentação particular de sua natureza. Certamente a realidade da hierarquia não pode ser contida em apresentações paroquiais, por mais bem intencionadas que sejam. O mestre está nos dando uma visão mais ampla do escopo do trabalho da hierarquia espiritual. Sim, a hierarquia funciona através dos vários grupos teosóficos, e através dos grupos que foram os primeiros a proclamar a sua presença, mas não exclusivamente. A humanidade é ampla e a hierarquia é muito mais ampla. A hierarquia é, de certa forma, um grande corpo uraniano de trabalhadores que não pode ser confinado às formulações saturnianas do homem. Não há nenhuma área da vida humana que a hierarquia deixe intocada, seus discípulos são encontrados em todas as áreas da atividade humana. A hierarquia, atuando através de seus discípulos, constrói, regenera e destrói, tudo para que o plano divino, conforme concebido pelo Logos planetário, se manifeste na Terra. DK encerra o parágrafo com um desafio ao discípulo moderno. Ele pede que aprendamos a reconhecer a vibração hierárquica que se manifesta através dos discípulos nos lugares e grupos mais improváveis. Não devemos ser enganados pela forma exterior e pelas nossas expectativas bastante limitadas e cristalizadas relativamente ao trabalho dos grandes seres. Se cultivarmos adequadamente o que tem sido chamado de sentido esotérico, seremos capazes de reconhecer os discípulos da hierarquia onde quer que estejam trabalhando. Isto prepara o caminho para o reconhecimento daqueles que estão por trás deles. Voltando ao texto. Um ponto deve ser declarado aqui em conexão com o trabalho dos mestres através de seus discípulos, e é este. Todas as várias escolas de pensamento que são fomentadas pela energia da loja são, em cada caso, fundadas por um discípulo, ou vários discípulos, e sobre estes discípulos, e não sobre o mestre, cabe a responsabilidade pelos resultados e pelo consequente karma. O método de procedimento é mais ou menos o seguinte: o mestre revela ao discípulo o objetivo em vista para um pequeno ciclo imediato e sugere-lhe que tal ou tal desenvolvimento seria desejável. É trabalho do discípulo determinar o melhor método para produzir os resultados desejados e formular os planos pelos quais uma certa porcentagem de sucesso será possível. Então ele lança seu esquema, funda sua sociedade ou organização e dissemina os ensinamentos necessários. Sobre ele recaía a responsabilidade de escolher os cooperadores certos, de entregar o trabalho aos mais bem preparados e de vestir o ensino com trajes apresentáveis. Tudo que o mestre faz é olhar com interesse e simpatia para o empreendimento, desde que ele mantenha seu elevado ideal inicial e prossiga com puro altruísmo em seu caminho. O mestre não tem culpa caso o discípulo demonstre falta de discriminação na escolha dos colegas de trabalho, ou demonstre incapacidade de representar a verdade. Se ele se sair bem e o trabalho prosseguir conforme desejado, o mestre continuará a derramar sua bênção sobre a tentativa. Se ele falhar, ou se seus sucessores se desviarem do impulso original, disseminando assim qualquer tipo de erro, em seu amor e em sua simpatia o mestre retirará essa bênção, reterá sua energia e, assim, deixará de estimular aquilo que seria melhor morrer. As formas podem ir e vir,
e o interesse do mestre e sua bênção fluem através deste ou daquele canal, o trabalho pode prosseguir através de um meio ou de outro, mas sempre a força vital persiste, destruindo a forma onde é inadequada, ou utilizando-a quando é suficiente para a necessidade imediata. Comentário. Um ponto muito importante é agora avançado. Foram os discípulos que fundaram as diversas escolas de pensamento fomentadas pela energia da loja. Os mestres, que inspiram nos bastidores, não são responsáveis diretos por aquilo que está fundamentado. O karma das diversas organizações fundadas recai sobre o discípulo ou discípulos fundadores. Os mestres ainda não foram encontrados trabalhando abertamente entre a humanidade. Seus discípulos são a vanguarda, os precursores da presença manifesta do mestre que virá mais tarde. Algumas pessoas com inclinações espirituais podem nos dizer que o mestre está guiando a sua organização e sempre lhes dizendo como ela deve ser administrada. Os fundadores dizem-nos que estão apenas a cumprir ordens. Não é assim que a hierarquia funciona. Um mestre pode plantar a visão de possibilidades desejáveis iminentes pelas quais um discípulo fundador pode se responsabilizar, mas nada mais. Cabe ao discípulo agarrar a ideia e fazer algo construtivo com ela. O mestre, dizem-nos, olha com simpatia e apoio, desde que um projeto, esquema ou empreendimento lançado por um discípulo se mantenha no elevado ideal e propósito da ideia original. DK está nos ajudando a compreender diversas esferas de responsabilidade. É importante que nós, como discípulos e potenciais discípulos, aprendamos a discriminar entre as nossas responsabilidades e as do mestre por quem podemos ser influenciados ou inspirados. Com esta discriminação em vigor, não teremos tanta probabilidade de gerar pensamentos glamourosos e ilusórios sobre o nosso trabalho e o deles. A fidelidade ao impulso fundador original é considerada de real importância. Se o discípulo se desviar deste impulso, o mestre também deverá se afastar e retirar seu apoio ao pretendido, mas agora equivocada, externalização. O mestre faria isso com amor e sabedoria. Os erros não devem ser sustentados e abençoados, ou prejudicarão a muitos e retardarão a manifestação do plano. As palavras de DK sugerem que não nos apeguemos demasiado às formas através das quais os planos hierárquicos podem manifestar-se. Essas formas vêm e vão. A força vital, no entanto, persiste, utilizando tais formas quando são temporariamente adequadas e destruindo-as quando são inadequadas. O plano e padrão hierárquico devem emergir, e todos os projetos humanos destinados a trazer esses planos e padrões à manifestação são simplesmente aproximações temporárias do real. Ensinamentos como este, apresentado pelo mestre DK, nos ajudam a manter um senso de proporção em relação ao trabalho hierárquico no mundo de hoje. Assim poderemos cooperar de forma inteligente e ser uma verdadeira ajuda para os seus planos, em vez de um incômodo bem-intencionado. Fim da parte 1 de 5.